Cheguei atrasada, eu estava no Dia das Mães da escola do meu filho, não podia perder, né? Claro. Bom, primeiro deixa eu só agradecer aqui a Priscila por ter aceito o convite e o Carlos, né? Que assim, super. Eu sei que foi em cima da hora e vocês toparam, então obrigada aí, gente. E mais uma vez aí, Rio de Janeiro despontando. Temos que valorizar a pesquisa, né? E principalmente esse centro que o Carlos está lá ajudando a coordenar com a professora Márcia. E em breve, Priscila já no doutorado, né, Priscila? Olha a pressão, hein? Mas agora eu vou passar a palavra para o vice-presidente aí abrir a sessão, que eu acho que já tem um quórumzinho aí, ô Conrado. Tá Vou bom, já ficar aqui tá? no mudo. Já abrimos já? Cara, está gravando, professor Conrado. Podemos começar? Boa noite a todos. É um grande prazer de apresentar aí mais um encontro científico da Sonerj. E hoje temos o grande prazer de trazer a Priscila Cardim, que é médica do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Acabou de defender agora o mestrado dela, uma tese que vai ser apresentada hoje, muito interessante, muito original. A gente brincou até que valeria até a tese de doutorado, né? E foi orientada pelo nosso querido Carlos Pérez, também que está aqui, e uma linha de pesquisa muito inovadora, né, que eles estão fazendo lá com o pessoal da amiloidose lá do HU, do Fundão, e certamente vai trazer muita coisa nova para a gente nos próximos, nas cenas dos próximos capítulos aí, que depois o Carlos vai falar. Mas não vou enrolar mais não, vamos chamar então o Carlos primeiro para abrir essa sessão e a Priscila depois vai apresentar os dados do trabalho dela, que são dados fenomenais, já tive a oportunidade de participar da banca dela e realmente muito bacana. Carlos, por favor. Obrigado, professor Conrado, professora Maria Isabel. É uma honra estar aqui com vocês, sempre essa parceria, e parabenizar a Sonerj com a intensa atividade acadêmica e, sobretudo, de agregação aí de todo o estado do Rio de Janeiro. E tem um orgulho muito grande de termos aqui a doutora Priscila Cardim Fernandes, que é nefrologista do Hospital Universitário, nosso querido Pedro Ernesto, da UERJ, nefrologista também do nosso querido Hospital Federal de Bom Sucesso. Então, temos aí os chefes aí, staffs desses serviços aqui também presentes, que participaram da banca também, da defesa de mestrado recente, agora nossa colega e mestre, Priscila. Escolhidos a dedo. Isso aí. E a ideia vai ser ela trazer um pouquinho sobre a questão da amiloidose. Cada vez se faz mais diagnóstico na área de amiloidose, especificamente essa por transretina, muito na área de cardiologia. Isso está sendo muito comum na área cardiológica agora, na área de neurologia, porque o nosso fenótipo é muito neurológico. E a ideia da gente, Priscila vai trazer aí, é apresentar um pouquinho para a comunidade nefrológica, porque esses pacientes vão aparecer, eles podem ter manifestações renais, e seremos vão precisar da ajuda certamente dos nefrologistas. Então a ideia é apresentar a doença que não é tão rara assim. E Priscila, Beleza, vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu sumir aqui com as carinhas. Vocês estão conseguindo ver? tá ótimo, Priscila, perfeito. Então tá. Bom, então hoje a gente vai dar uma introdução sobre a amiloidose por transretina, né, e o impacto dela na função renal. Eita, peraí que não tá passando aqui. Pronto, aqui. Bom, para começar a falar sobre a amiloidose por transretina, a gente tem que entender como é que é o processo de fibrilogênese, né? Então, esse processo ele começa com um enovelamento anormal da proteína, que leva a uma mudança na conformação da estrutura secundária de folha beta-preguiada, e aí a proteína torna-se insolúvel e não funcional, e consequentemente resistente à degradação. E para ter depósito e disfunção tecidual, né, onde essa proteína mutada se deposita, é preciso que ou haja aumento sustentado na concentração dessa proteína anômala, ou
ou uma deficiência do controle de qualidade intra-extracelular que deveria, né, depurar essa proteína mutada. Além disso, a gente tem um outro tipo de mecanismo que envolve a produção de proteína selvagem, né? Que não é uma proteína, a proteína geneticamente normal. Eu vou falar mais um pouco disso adiante. Então, existem mais de 35 tipos de proteínas amiloidogênicas já descritas na literatura, causando tanto formas familiares quanto as formas adquiridas. Aqui tem um compilado aí de algumas das principais. A transretina, que é a proteína causadora da doença que a gente, né, estuda mais, é uma proteína produzida majoritariamente pelo fígado, mas também pelo plexo coroide e pelo epitélio da retina. Ela fisiologicamente tem a função de ser proteína transportadora de tiroxina e retinol e tem um papel interrogado como uma função neuroprotetora aí no sistema nervoso central. Sistema nervoso central e periférico. E aqui a gente tem a fisiopatologia da amiloidose por transretina, né? A gente tem essa produção aí nesses 3 sítios que a gente falou, lembrando que o fígado é o principal deles. E essa proteína, quando produzida de forma mutada, ela fica instável. E essa forma tetramérica dela se dissocia em monômeros que vão se agregando e depositando nos tecidos e aí causando disfunção tecidual. No caso da transretina, o tecido de depósito principal é o nervo periférico, rim e coração. A transretina, a amiloidose por transretina selvagem, ela também é conhecida como a amiloidose senil ou relacionada à idade. Ela é causada pelo dobramento incorreto e agregação anômala dessa transretina, que é geneticamente normal. E esse controle de qualidade, ele vai caindo com o envelhecimento, por isso que permite o acúmulo dessa proteína aí dobrada incorretamente mediante o avançar da idade, né? Ai, meu Deus. Passando de diferente aqui, desculpa. Pronto. E a transretina genética, né, que a gente chama de amiloidose por transretina variante, é uma doença de padrão autossômico dominante, tem uma penetrância extremamente variável, que faz com que o fato do indivíduo possuir a mutação não garante que a doença vá desenvolver no mesmo tempo que os familiares dele tiveram as primeiras manifestações. E, além disso, portadores da mesma mutação podem apresentar fenótipos extremamente diferentes. A gente vai abordar isso ao longo da apresentação. É uma doença progressiva, incapacitante, sistêmica, geralmente começa a se manifestar apenas na idade adulta. Sem tratamento, ela tem uma evolução extremamente desfavorável, evoluindo para óbito entre 2 a 10 anos. É uma doença rara, tem mais de 130 variantes genéticas já descritas para transretina, causando, né, a amiloidose. E a mutação mais comum no Brasil é a VAL30M ou VAL50M, tá? É o mesmo gene, só mudou a nomenclatura. Então, no mundo, a gente tem cada região com uma particularidade em relação à variante genética mais prevalente. Isso acaba impactando no fenótipo predominante da doença nessas regiões, por conta do tipo de mutação, né, ser diferente. Os locais com maior prevalência da doença no mundo são Portugal, Suécia, Japão e Brasil. No Brasil, majoritariamente, a mutação mais prevalente, como eu falei, é a VAL30M, né? Porém, quando a gente pega o nosso país, que tem dimensões continentais, a gente vê que tem bastante, né, diversidade entre as mutações aqui. A colonização portuguesa justifica provavelmente a prevalência da VAL30M, que é a mesma variante mais prevalente em Portugal. O Rio de Janeiro é uma das regiões mais prevalentes de ATTR, sendo considerado uma área endêmica da doença. Algumas mutações induzem um fenótipo mais de cardiopatia, como característica predominante, enquanto outras são marcadas por um fenótipo mais neurológico, né, como é o caso da VAL30M, que é a mais prevalente aqui. Possuir a mutação, é importante destacar que não garante que a doença vai se desenvolver, porque a penetrância é, como eu falei, incompleta.
O quadro clínico da doença é marcado por uma polineuropatia sensitivo-motora progressiva, também com bastante desautonomia, sintomas de hipotensão ortostática, diarreia crônica, retenção ou incontinência urinária. E a cardiopatia é marcada por uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção normal, né, uma ICFEM ou ICFEP, e distúrbios de condução, com bastante arritmia cardíaca. Tem também depósito ocular, que causa ceratoconjuntivite, olho seco e tudo mais. O diagnóstico, ele é marcado, ele precisa ter, idealmente, um quadro clínico compatível, né? Uma história clínica, uma história familiar compatível com o padrão de transmissão autossômica dominante e biópsia, né? O sítio mais realizado na prática clínica é biópsia de glândula salivar, onde a gente vai avaliar a presença do vermelho do Congo. Porém, o vermelho do Congo positivo na biópsia só mostra para gente que tem depósito de depósito de proteína amiloide, mas não diz para a gente qual é o tipo de proteína amiloide ali depositado. Então, para isso, a gente tende sempre a complementar o diagnóstico com a microdissecção a laser para fazer a espectrofotometria de massa, que diz exatamente para a gente qual é o tipo de proteína depositada ali naquele tecido. E, idealmente, a gente também deve complementar com o teste genético para identificar qual o tipo de variante genética que está causando ali a doença. A identificação do tipo de proteína que está compondo esse depósito amiloide ali tem impacto tanto prognóstico, né, e define o tipo de tratamento que pode ser feito. O tratamento, inicialmente era proposto o transplante hepático, foi o primeiro tratamento proposto, mas ele não é 100% eficaz porque 10 a 20% da transretina mutada continua se produzindo apesar da substituição do fígado, né? Ele vai só reduzir a concentração da transretina mutada e, consequentemente, reduzir a velocidade de progressão da doença. Atualmente, ele só é considerado em pacientes que são refratários, né, aos tratamentos atualmente disponíveis, farmacológicos disponíveis atualmente, ou em centros onde esses tratamentos farmacológicos não estão disponíveis, tá? O tafamidis é uma medicação que atua como um estabilizador do tetrâmero da transretina mutada, evitando essa dissociação desse tetrâmero e aí, consequentemente, a deposição desses monômeros mutados no tecido, causando a disfunção tecidual. Atualmente, a gente tem terapia de modulação genética, onde a gente faz inibição da transcrição da transretina mutada lá no núcleo dos hepatócitos. Então, aqui a gente tem ilustrado os diferentes pontos de interferência dos tratamentos disponíveis atualmente. E agora, falando especificamente do acometimento renal pela amiloidose por transretina, a gente tem bem descrito na literatura que existe deposição amiloide já em glomérulo, em vaso e interstício, mesmo naqueles pacientes que não têm evidência clínica e laboratorial de envolvimento renal. Essa deposição pode ser precoce na medula. A variante mais prevalente aqui no Brasil e em Portugal, que é a VAL30-MET ou VAL50-MET, ela tem uma predileção por depósito em néfron distal. Isso é uma informação relevante para a gente ter optado por fazer esse desenho de estudo que a gente optou. E é importante destacar também que a deposição no rim não se correlaciona com a deposição em nervo periférico. Então, a doença renal pode existir apesar do paciente ser oligossintomático do ponto de vista neurológico. Aqui a gente vê fotos de biópsias, né, de um trabalho da Lobato, que é uma das maiores pesquisadoras dessa área, nefrologista. Depósito no glomérulo, depósito na arteríola, aqui no polo vascular, o vermelho do Congo, mostrando aqui o depósito glomerular e vascular, a infiltração amiloide aqui perivascular, no túbulo e no interstício medular. A apresentação clínica... A apresentação clínica da nefropatia amiloide por transretina, ela é extremamente heterogênea.
porque existem várias mutações e porque a penetrância também é variável. E mesmo quando a gente analisa, né, só os pacientes portadores da mutação Val30M, que é a mais comum aqui em Portugal, a apresentação continua muito variável. E aí, nesse cenário, o que a gente tem disponível na literatura é muito sobre evolução para proteinúria e para doença renal crônica, né? A prevalência de doença renal crônica nesses pacientes acometidos por transretina varia de 10% a 50% nas descrições das séries da literatura. E cerca de 10% dos pacientes acabam evoluindo para terapia renal substitutiva. O tempo médio... Ai, gente, desculpa, eu tô enrolada com isso aqui. O tempo médio para evolução para DRC terminal costuma ser em torno de 10 anos depois da instalação da neuropatia, mas como eu falei, a doença renal pode estar presente independente da neuropatia. E o que a gente tem muito classicamente descrito o paciente começa com uma proteinúria geralmente não seletiva, intermitente, assintomática e pode progredir para síndrome nefrótica e ou para uremia e doença renal crônica terminal. A microalbuminúria ela pode preceder o início da neuropatia e, da mesma forma, ela também pode estar ausente em 10% desses pacientes que evoluem para doença renal crônica terminal. Então, não necessariamente segue essa ordem de proteinúria e depois DRC. E o que mais chamou a atenção da gente quando a gente decidiu começar a fazer esse trabalho foi a ausência de dados sobre a função tubular nesses pacientes, visto que a gente já tinha visto que essa mutação tem predileção por depósito no néfron distal precoce. Então, só para relembrar, né? A gente, para fazer o mecanismo de acidificação urinária, a gente precisa do mecanismo preservado de regeneração do bicarbonato no néfron proximal e da secreção de hidrogênio no néfron distal aqui, para manter o pH dentro dessa faixa fisiológica. Como é que a gente estruturou, então, o nosso estudo? A gente fez um estudo observacional, né, em centro único, transversal, cujo objetivo maior era a gente avaliar a função tubular dos pacientes através de acidificação urinária nos pacientes portadores de amiloidose por transretina, fossem eles sintomáticos ou assintomáticos. E quando eu digo sintomáticos, eu estou querendo falar tanto de pacientes com sintomas neurológicos e ou cardíacos, tá? Então, no TAUS, que é o banco de dados, né, de cadastro dos pacientes portadores de transretina, a gente, no momento do início do nosso estudo, a gente tinha 272 pacientes cadastrados. E aí a gente foi excluindo alguns, uns por serem de fora do Rio, a logística ficar complicada para ir até o centro fazer os testes, alguns por estarem participando de estudo duplo cego no momento, com drogas novas. O nosso critério o cutoff de taxa de filtração glomerular, a gente precisava que tivesse acima de 45 para os nossos testes de função tubular serem fidedignos. E depois de todas essas exclusões, a gente ficou com 49 pacientes, sendo que quase metade assintomático e o restante sintomáticos, dentre esses, alguns transplantados e outros já em uso de tafamidis. Como é que a gente fez a análise da acidificação urinária? Aqui é o laboratório onde a gente, né, fez esse trabalho. Os aparelhos que a gente usou, o aparelho de gasometria, saudoso, né, Carlos? O espectrofotômetro e a bureta do hidróxido do NaOH. E com eles a gente viu o quê? A gente viu o pH urinário através de potenciometria, a acidez titulável, o amônio através da espectrofotometria e a fração de excreção de bicarbonato. E além disso, no momento que o paciente chegava, a gente também coletava uma amostra de sangue venoso para fazer gasometria e medir o bicarbonato. Então, como é que a gente fez? A gente pedia para o paciente fazer um teste eram previamente orientados, né, a fazer o teste de restrição hídrica, que era 12 horas de jejum de sólidos e líquidos. E aí, quando os pacientes chegavam ao laboratório, eles coletavam a primeira urina basal. E nessa primeira urina basal, a gente mediu o pH urinário por potenciometria e por fita reagente de IAS. A gente fazia a gasometria urinária para medir também PCO2, CO2 total e o bicarbonato urinário. Fazíamos a medida do amônio urinário e da acidez titulável. Então, quem apresentasse, os pacientes que apresentassem um pH urinário acima de 5,5 na urina basal, a gente entendeu que esses pacientes não acidificavam e esses sim eram selecionados para continuar
no laboratório, receber o comprimido de fludrocortisona e furosemida e seguir com medidas horárias de pH urinário até a quarta hora, onde nessa quarta e última hora a gente repetia também, além do pH urinário, o amônio e a acidez titulável. Ai, desculpa que tô conseguindo. Inicialmente, então, para contextualizar, apesar de a gente ter, né, a mesma variante genética dos pacientes portugueses, a evolução de lá é extremamente diferente da evolução que a gente observa aqui. Lá, a incidência a prevalência de doença renal crônica é muito maior do que aqui a evolução que a gente observa no Brasil, que tem um curso extremamente indolente. Mas, apesar disso, a gente sabe que a ausência das alterações laboratoriais não significa ausência de acometimento renal. Vários trabalhos da Lobato já comprovaram a presença desses depósitos renais na ausência de proteinúria ou de alteração de creatinina, né? E a gente sabe também que quando tem acometimento tubular, a proteinúria não é o melhor marcador para corresponder a essa injúria tubular. Então, por isso que a gente entendeu que era necessário buscar outras formas, né, para a gente conseguir fazer uma avaliação funcional da função renal, especialmente nessas regiões onde a evolução é tão indolente da nefropatia como aqui no Brasil. Não tem trabalho nessa população avaliando função tubular até o momento. Então, esse foi um gás que a gente encontrou aí para tentar fazer esse tipo de desenho de estudo, tá? Então, o que a gente viu? Agora a gente vai passar para os resultados da nossa análise, né? Avaliando inicialmente a população geral, uma população majoritariamente jovem, composta por mulheres, a maioria, brancas, a maioria com mutação Val50MET, né? Como mais prevalente no Brasil, no mundo mesmo. Isso pode ter relação com a forte colonização portuguesa no Brasil, como eu falei anteriormente. Mas a gente não conseguiu determinar a ascendência dos participantes do estudo, né? Teve uma baixa prevalência de doença pré-existente de qualquer tipo, então, reforçando que tudo que a gente achou foi atribuível mesmo à nefropatia pela amiloidose por transretina e não secundária de doenças pré-existentes. A maioria dos exames laboratoriais séricos e urinários estavam dentro da normalidade. A proteinúria e a taxa de filtração glomerular dentro da normalidade minimizam, né, que possíveis interferências nos resultados e sustentam que os achados que a gente encontrou podem preceder alterações renais já descritas mais classicamente. Nenhum dos pacientes tinha acidose metabólica e a prevalência de ETR distal que a gente achou foi de 16,3%, tá? Então, batendo aí com o que a gente tem na literatura, a gente viu que realmente o nosso achado de ter mais prevalência de Val50MET vai ao encontro, né, de todos os trabalhos descritos, porque realmente a mutação mais prevalente no mundo, principalmente em áreas endêmicas, e já tinha sido descrito que também dentro do Brasil, na região sudeste, era a mutação mais prevalente. O que a gente achou também mostra que os pacientes com taxa de função glomerular preservada nessa população diferem do que está descrito classicamente, que são mais representativos de amostras portuguesas e europeias em geral, que tem essa evolução para DRC muito maior do que o curso indolente que a gente observa aqui no Brasil. Quando a gente divide a população entre pacientes, comparando pacientes sintomáticos e assintomáticos, a gente vê que os indivíduos sintomáticos eram um pouco mais velhos. Obviamente, somente entre os sintomáticos tinha pacientes em uso de tafamidis e transplantados hepáticos. Os sintomáticos tiveram a pressão um pouco mais baixa, provavelmente por conta da desautonomia da doença. E também, somente entre o grupo dos sintomáticos, tinha pacientes com incontinência urinária, também por conta de ser um acometimento característico da doença. Avaliando os sintomas, os exames séricos dos pacientes, a gente viu uma diferença significativa apenas no potássio, que foi um pouco menor entre os assintomáticos, mas não pareceu ter muita repercussão clínica. TGP e fosfatase alcalina foi maior entre os sintomáticos, provavelmente por conta da presença de transplantados hepáticos nesse grupo. E
mas assim, tudo dentro da normalidade. E avaliando os resultados urinários, todos os exames estavam dentro da normalidade. Só vale destacar que no grupo dos sintomáticos, a taxa de filtração, a média, né, da taxa de filtração glomerular foi quase 12% menor, o citrato foi extremamente menor e o pH urinário mais alto. E eles foram os únicos, o grupo dos sintomáticos tinha os indivíduos que eram os únicos a apresentarem proteinúria acima de 150 miligramas por dia. Então, mais uma vez, quando a gente confronta, né, o que a gente achou com o que está descrito classicamente na literatura, a gente vê que trabalhos portugueses, né, bem consolidados na literatura, mostram uma prevalência elevada de doença renal crônica, diferente do que a gente achou. E quando compara, né, os subgrupos com e sem sintomas, ainda assim a prevalência também foi alta, né, diferente, mais uma vez, do que a gente achou. Quando a gente compara agora, divide, né, os pacientes entre pacientes com acidose tubular renal e sem acidose tubular renal distal, a gente vê que os grupos são bem homogêneos quanto à distribuição de gênero, né, características epidemiológicas. Não teve tanta diferença significativa de idade, de nível pressórico, e as comorbidades foram mais prevalentes no grupo sem ATR distal, mas não teve muita relevância clínica. Comparando os exames laboratoriais séricos desses dois subgrupos, a gente vê que tem uma tendência de diferença significativa na hemoglobina glicada e na TGO, que são menores no grupo com a TR distal, mas também não tem muita repercussão clínica, e o bicarbonato discretamente menor no subgrupo com a TR distal, mas não teve um P significativo. E comparando o resultado dos exames urinários desses subgrupos, apesar da ausência de diferença significativa entre as medianas de citrato entre os dois grupos, a gente vê que o subgrupo com acidose tubular renal distal apresentou um valor considerado como hipocitratura, que foi menor do que do 300. E a falta de significância estatística, né, esse P aí não muito significativo, pode ser provavelmente por conta do N pequeno da nossa amostra, que pode ter aumentado aí a dispersão. Então, comparando os nossos achados com o que tem aí na literatura, a gente vê que está bem descrito já na literatura que a hipocitratura se correlaciona com a acidose tubular renal distal, reforçando, né, a presença desse distúrbio e que ela acontece devido à recuperação ávida de citrato no néfron proximal em vigência de acidose sistêmica. Mas, falando um pouco mais aqui dos nossos resultados, a gente tem aqui a curva de pH urinário por potenciometria dos pacientes, apenas daqueles pacientes que não acidificaram, né, inicialmente. E a gente vê que não teve um aumento significativo do pH urinário, né? Ele se manteve acima de 5,3 durante todo o protocolo de acidificação. Aqui já é a comparação do amônio urinário da amostra de urina basal e ao final do teste do protocolo, né, que a gente aplicou, onde a gente vê que também não teve aumento significativo após o teste de estresse com furosemida e fludrocortisona, que era o esperado se o paciente tivesse o mecanismo de acidificação preservado. Aqui a gente compara também a acidez titulável do início do teste, da amostra basal, e do final do teste, que também não teve aumento significativo na excreção de acidez titulável depois do teste de estresse. E aqui a gente vê uma a correlação importante, ótima, aqui dos pHs urinários medidos pela fita reagente e pelo mecanismo de potenciometria, né? Isso é importante porque potenciometria é uma coisa que não está muito disponível na prática clínica. Então, a gente, nesse cenário, conseguir uma boa correlação com a fita de reagente facilita muito a nossa prática médica. Aqui a gente tem a curva ROC, determinando que o pH menor do que 5,5 por fita reagente tem uma excelente sensibilidade para afastar a TR distal e teve uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 80,5% para excluir o diagnóstico de ATR distal nessa população.
E quais são os impactos de ter acidose tubular renal distal, mesmo que incompleta, não diagnosticada? Já está mais do que descrito na literatura que a acidose metabólica crônica impacta negativamente na massa óssea, no estado nutricional, aumenta o risco de nefrolitíase. E tem evidência disso na literatura, mesmo com formas incompletas de ATR distal. E, além disso, também está comprovado que a redução da excreção urinária de amônio também pode contribuir para o rápido declínio da taxa de filtração glomerular. Então, nesse sentido, um diagnóstico precoce permitiria um tratamento também precoce, evitando esses desfechos prejudiciais aí na nossa população. Então, quais foram as conclusões que a gente chegou aqui depois de ter feito essa análise, né, dessa população? A gente achou uma prevalência significativa de ATR distal nessa população. É importante que a gente rastreie o diagnóstico dessa condição, uma vez que ela é frequentemente oligossintomática e há benefício no tratamento precoce com reposição de álcool, mesmo nos pacientes que não têm os sintomas clássicos ainda da doença, tanto da doença neurológica, cardíaca, quanto do acometimento renal. A ausência de acidemia nesses pacientes pode justificar essa apresentação oligossintomática, né? De todos os que a gente, os 16,2% que a gente achou, que foram 8 pacientes, eles não tinham sintomas. De todos os pacientes que tinham a acidose tubular renal, nenhum tinha comprometimento de taxa de filtração glomerular. E só metade tinha uma proteinúria, mesmo assim era discreta, que é o marcador até o momento, aí, o marcador clínico mais precoce descrito. Então, fica aí a pergunta se o nosso achado de acometimento de função tubular não seria um marcador ainda mais precoce. E essa boa correlação entre o pH urinário por potenciometria e por fita reagente, né, com esse ponto aí de corte de menor que 5,5, também foi uma surpresa para a gente, porque a gente consegue trazer isso mais para popularizar mais esse diagnóstico na prática clínica. Então, fica a pergunta se a acidose tubular renal distal é um distúrbio ainda mais precoce do que a proteinúria, microalbuminúria, que está classicamente descrito como acometimento renal da amiloidose por transretina. E foi um trabalho inédito ainda na literatura, que a gente vai publicar em breve. Obrigada a todos. E está aberto aí as perguntas. Obrigada aí, Priscila, mais uma vez. Carlos, vocês arrasaram, assim, realmente. Dá muito orgulho de ver esses trabalhos sendo feitos aqui no Rio. Vou passar aí para o Conrado fazer os comentários, que eu já fiz vários comentários, e abrir aí para o pessoal que quiser falar ou mandar uma pergunta no chat. É um tema difícil, a gente sabe. Priscila e o Carlos são experts, mas acho que a aula dela foi muito esclarecedora. Parabéns aí. Parabéns, Priscila, pela apresentação, pelo trabalho muito bacana, né? Um trabalho rico e realmente muito inédito, né? Eu queria que o Carlos comentasse um pouquinho antes de abrir para as perguntas, né? Que o Carlos desse um pouco da vivência deles em relação a como que surgiu essa ideia de interagir com o grupo da amiloidose, como é que foi isso aí, né? Então, vamos lá. E o que veio o que vai render isso ainda né? Sim. De novidade para a gente. Obrigado, Conrado, para Maria Isabel. Parabéns, Priscila, pela excelência aí do trabalho. Sempre bacana trabalhar com vocês todos esses anos, né, Priscila? Residência, mestrado, etc. E meus dois colegas aí, tanto a professora Bebel quanto o professor Conrado, tenho um orgulho aí de tê-la, né, em seus serviços. Só para contextualizar, para o nefrologista, como a Priscila falou, existem quase 40 tipos diferentes de amiloidose. Mas o que importa mais para o nefrologista são as sistêmicas, que não são 40, são menos. Das sistêmicas, mais de 95% são AL, que é aquela amiloidose da hematologia, né? Que é aquela amiloidose que eu tenho pico monoclonal e eu tenho cadeias depositando nos rins, que é o que a gente geralmente está mais acostumado a ver. Tem um trabalho recente britânico, com 30 anos de evolução no Reino Unido, com mais de 10 mil casos de amiloidose no Reino Unido,
em que a L ainda está em primeiro lugar. E qual é a amiloidose em segundo lugar? É a amiloidose por transtirretina. O que acontece é que na L, o coração e o rim praticamente é um dos órgãos mais afetados na L, assim como o coração. E nas outras amiloidoses sistêmicas, sejam adquiridas, que aí são raras, como a LEPT, ou sejam hereditárias, fibrinogênio, lisozima, o rim é o órgão mais acometido, mas essas são muito raras. Qual é a importância que a gente está trazendo aqui? A amiloidose, a L, está estagnada no diagnóstico no mundo. A TTR está subindo. Por quê? Além da forma hereditária, que é o que a gente trabalhou, os pacientes com mais idade, acima de 50, 60, 70 anos, que têm insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, em que esse paciente tem uma cardiopatia indeterminada. 15, 20% desses pacientes têm a forma selvagem da amiloidose. E, então, entre os cardiologistas, eles estão diagnosticando cada vez mais pacientes com amiloidose. Forma selvagem é essa forma wild type, que não é um problema genético, é que com a idade a proteína ficou anômala. Isso dá muita insuficiência cardíaca. Além disso, nós no Brasil não somos endêmicos, porque nós tivemos ascendência portuguesa. Então, nós temos muita forma hereditária por essa questão da ascendência portuguesa. Essa doença, quando a gente era aluno de graduação, era aquela chamada doença da pova do Varzim, né? Aquela polineuropatia hereditária lá do norte de Portugal. Mas Brasil, Suécia, Japão, vários países no mundo, com algum tipo de colonização portuguesa, entre outros, a gente tem muito paciente com essa forma hereditária. Bem, então, só para contextualizando ainda, e aí é bacana isso no Rio de Janeiro, o principal centro único de amiloidose hereditária na América Latina é aqui do Rio de Janeiro, chefiado pela doutora Márcia Waddington Cruz, que é neurologista, um centro que existe há mais de 35 anos, e é nosso vizinho na nefrologia. Por isso que a gente começou essa agregação. Então, o Brasil já tem outros centros espalhados por vários estados para acompanhar esses pacientes com amiloidose hereditária. Mas como é que esse paciente chega? Vai chegar para o nefrologista? Geralmente ele não vai chegar direto para o nefrologista para fazer o diagnóstico. A gente tem que ter o que a gente chama de umas red flags, né? Umas bandeiras vermelhas. Qual é que vai chamar a atenção para o paciente que tem amiloidose? Qualquer amiloidose. Então, é um paciente com uma insuficiência cardíaca, de fração de ejeção preservada com mais idade. Ou um paciente com polineuropatia, então eles vão chegar geralmente para o cardiologista ou para o neurologista. E quais são as red flags para pensar em amiloidose? A polineuropatia mais comum, gente, é diabética, é óbvio. Tá? Quando é que eu vou pensar que esse paciente tem uma doença hereditária? Obviamente, história da família e sintomas desautonômicos, diarreia, às vezes constipação, hipotensão postural, problema principalmente no homem. Na mulher também, perda ponderal importante. No homem, disfunção erétil, tá? Em fase mais precoce da vida. Então, são sintomas de desautonomia. Síndrome do túnel do carpo bilateral, tem que chamar atenção, síndrome do túnel do carpo bilateral. Aqueles pacientes que fazem um ecocardiograma com hipertrofia, com fração de ejeção preservada, geralmente um septo acima de 12 milímetros, em que você não tem história de hipertensão, você não tem outras histórias de uso de álcool para fazer cardiopatia. Então, com essas outras manifestações, isso chama a atenção que pode ser uma amiloidose sistêmica. E como é que o clínico geral, ou o cardio, ou o neuro, ou o nefro, se receber um paciente desse, hoje já está muito bem definido o algoritmo. A primeira passo qual é? Na suspeita, é afastar a L. E como é que a gente afasta a L? A gente faz isso muito bem na prática nefrológica. A gente faz a pesquisa, aqueles 3 exames no sangue e 2 na urina. Eletroforese, imunoeletroforese e pesquisa de cadeia leve no sangue, e na urina, eletroforese e imunoeletroforese. A gente não pede pesquisa de cadeia leve na urina. Com esses exames, a gente tem praticamente quase 100% de acurácia. Deu pico monoclonal, aí vai para onde? Vai para o hemato, que é uma emergência. A amiloidose L é uma emergência. Aí esse paciente vai para o hematologista. E essa comete muito rim. Certamente, quem já viu amiloidose aqui, provavelmente viu
por AL, porque é por pico monoclonal acometendo. E como é quem que vai tratar essa amiloidose? É o hematologista, porque vai fazer quimioterapia, transplante autólogo, tem drogas novas, como daratumumab. Bem, não sendo pico monoclonal, qual é a segunda principal causa de amiloidose no mundo, que vai passar daqui a pouco a AL? É a por transtirretina. E o legal, sabe o que é? Nesse centro, por exemplo, do CEPARM, na UFRJ, tem mais de 300 pacientes em catálogo histórico, mais de 200 em acompanhamento. Nunca foi necessário fazer uma biópsia renal em nenhum paciente para diagnóstico. Por quê? Paciente com a cardiopatia, com essa amiloidose suspeita de amiloidose wild type ou selvagem, o diagnóstico ele é não invasivo, pessoal. Não precisa hoje de biópsia. Faz um exame de imagem, que é uma cintilografia, principalmente com pirofosfato, existem mais 2 radioisótopos para marcar com tecnécio, e se acender o coração, é amiloidose. Primeiro tem que afastar ele, já afastamos. Se acender o coração, existe um índice chamado de Perugini, é feito o diagnóstico de amiloidose. Olha só, de forma não invasiva, sem precisar fazer biópsia de glândula salivar, biópsia de gordura abdominal, tá? E nem do órgão afetado. Você imagina fazer biópsia endomiocárdica. Ainda às vezes é necessário, mas é cada vez mais raro. Então vocês entenderam que os diagnósticos de amiloidose por transretina estão se multiplicando agora, porque é mais viável um diagnóstico mais rápido. E feito o diagnóstico de amiloidose, o que precisa saber na cardíaca, por exemplo? Se ela é hereditária ou se não é hereditária. Aí tem que fazer o teste genético. E nas formas de polineuropatia, que é o mais comum no Brasil, nós temos muita polineuropatia, e isso pode pegar jovens de 20, 30 anos, que começam mais precoce, como a Priscila falou. Esses pacientes vão fazer o teste genético, e que existe parceria com a indústria, etc., que a gente consegue fazer esses testes genéticos e já fica aqui disponível. Vendo suspeita desses pacientes, nós estamos abertos no Centro de Paramiloidose, no CEPARM, lá na FRJ, só entrar em contato com a gente, que a gente efetua a testagem genética de forma gratuita para os pacientes, tá? Tanto SUS quanto não SUS, ok? Bem, e aí, o que é o melhor de tudo? Infelizmente, a grande maioria das doenças genéticas, que hoje cada vez é mais importante na prática de qualquer especialista, acabei de voltar de um meeting agora internacional. O que a gente colocou lá? Vocês sabem qual a especialidade que tem menos médico no Brasil? São geneticistas. Tem pouco geneticista. Então, se você é neurologista, cardiologista, nefrologista, gastroenterologista, você vai lidar com doenças genéticas da sua área. Então, nós temos que ter uma expertise na área genética, que quem vai solicitar o exame é a gente, quem vai interpretar é a gente, e vai diagnosticar e vai conduzir. Então, não tem volta. 10% nós sabemos das doenças renais crônicas, vindo agora para a nefrologia, são genéticas. Às vezes, uma GESP primária não era uma GESP primária, era genética. Às vezes, uma doença indeterminada, que o doente entrou em diálise, não era diabético, não tinha história de hipertensão indeterminada, é genética. Então, nessa doença, qual é a vantagem? A gente tem um teste genético para fazer o diagnóstico. A gente pode fazer de forma não invasiva na área cardíaca, por exemplo, com cintilografia. E o mais legal é que é uma ainda das poucas doenças genéticas que já existe tratamento efetivo. Esses pacientes, há 15, 20 anos, sem tratamento, inexoravelmente, em uma década, a mortalidade era muito alta, com muita comorbidade. Aí, como a doutora Priscila falou, se a fábrica que está com defeito fabricando é o fígado, qual era o tratamento inicial? E o Rio de Janeiro foi um dos pioneiros aqui na América Latina. Transplante hepático, para trocar a fábrica e produzir a proteína normal. Porém, nós sabemos a morbidade e mortalidade de um transplante hepático. A imunossupressão, pacientes que ficam renais crônicos depois do transplante hepático. Então, com as drogas novas que estabilizam a molécula, como o tafamides, e as drogas que interferem no RNA, na produção da proteína, praticamente no mundo não se faz mais transplante hepático. Então, se o paciente hoje é diagnosticado com a TTR, forma hereditária ou forma selvagem, não hereditária, e já existem drogas que o paciente vai usar que vão estabilizar a doença
evitar progressão e ele vai ter muito mais quantidade e qualidade de vida. Então, essa é a mensagem. Hoje, há 30 anos, há 20 anos, esse paciente tem uma amiloidose. Sim, eu tenho que saber qual amiloidose. Porque se for a L, tem também tratamento. E se for a TTR, tem tratamento. As demais ainda não tem. Mas as demais, menos de 5% dos casos mundiais. Então, isso é muito importante. E o trabalho aqui com a doutora Priscila, a gente tem outro trabalho em andamento com o doutor Moisés, vendo outros biomarcadores precoces de lesão renal. Qual é a nossa mensagem para a comunidade internacional que a gente está levando? A L lesa o glomérulo. A L da síndrome nefrótica, proteinúria alta, o doente vai para a biópsia, é o que a gente aprendeu como nefrologista. A TTR no Brasil não lesa muito o glomérulo. Quase ninguém tem proteinúria. Nós não temos nenhum paciente em estágio 4 ou 5 de DRC. Menos de 10%, 3A, 3B. Quer dizer, em termos de função. Se botar proteinúria, um pouquinho mais. Mas não tem nenhum doente dialisando com essa doença no Brasil. A nossa apresentação fenotípica é diferente. Tá? Mas o que eles têm que a gente está vendo que a doutora Priscila viu? Estamos com outro trabalho em andamento, com distúrbios de concentração, com biomarcador de lesão, que a gente está desenvolvendo biomarcador na urina, eles têm lesão na medula. Então, eles vão ter o quê? Acidose, litíase renal, distúrbio eletrolítico. E é essa contribuição que a gente está tentando dar na literatura. E o que é bacana do diagnóstico precoce? Se a gente fizer um diagnóstico precoce de manifestação, por exemplo, renal, que é independente da neurológica, que é independente da cardíaca, quem sabe tratar precocemente esses pacientes, isso vai ser muito bom para esses pacientes. E é interessante porque nós já temos drogas no Brasil aprovadas pela Anvisa e de drogas aprovadas já tem drogas, por exemplo, incorporadas no Ministério da Saúde. Então, o paciente tem direito a pegar droga. Assim como tem outras doenças renais, como Fabry, como síndrome hemolítica urêmica, a amiloidose por transretina, nós já temos drogas incorporadas no SUS, estabilizador, o Tafamid, em outras drogas que interferem em RNA, aprovadas pela Anvisa, em vias de negociação com o governo para aprovação. Então, Isso, inclusive, ainda foi um ponto levantado lá na defesa, né? Porque foram poucos pacientes na época que ainda estavam conseguindo usar o tafamidis, mas é porque ele tinha acabado de ser liberado, incorporado ao Ministério da Saúde. Então, se esse trabalho fosse começado hoje, por exemplo, eu acho que teria uma quantidade de pacientes em uso de tafamidis muito maior. Exatamente. E Então, a ideia... essa questão que você falou da predileção, né, de disfunção tubular aqui, depósito medular, já tinha sido levantada pela Lobato, principalmente no trabalho que ela fez de biópsia, né? Porque ela vê muito acometimento glomerular lá, de parte, expressão fenotípica, né, desse acometimento glomerular, os pacientes evoluindo muito para DRC, mas ela quis biopsiar, inclusive, pacientes que não tinham proteinúria e ela viu que precocemente já tem depósito medular, né, da TTR no rim. Então, ela levantou essa bola aí para a gente ter o insight de começar a avaliar essa já função tinha um tubular. substrato, né, Priscila, histopatológico, e a gente está vendo funcionalmente esses distúrbios da função tubular. Então, essa é a contribuição que a gente está tentando trazer aí mundialmente nessa doença, porque nós temos muito no Brasil, tem em todo mundo. Então, não é uma doença tão rara. Certamente, o nefrologista vai ser abordado, eventualmente, com o paciente, como já é com a amiloidose AL, que dá muita lesão glomerular, o paciente vai para diálise, etc., mas nós vamos ter paciente com amiloidose por transretina, e o bacana é que são doenças, a boa notícia para a comunidade médica, para os pacientes principalmente, é que exige hoje tratamentos efetivos de estabilização e até de melhora de função neurológica cardíaca, e a gente vai no caminho também para melhora de função renal e de disfunções nessa população. Então, eu acho que teve um movimento, né, nos últimos anos aí, se você pegar a taxa de publicação sobre o tema de quando a Márcia começou lá atrás, 20, 25 anos atrás até hoje, se você olhar a linha do tempo, você vê um aumento absurdo da taxa de publicação sobre o tema. Então, eu acho que isso é muito reflexo da popularização do diagnóstico da doença, né? Até assim, eu estou inserida aí há um tempo nesse assunto, mas a impressão que eu tenho é que era uma doença completamente desconhecida para a maior parte dos clínicos em geral.
era uma doença restrita muito ao ambiente da neurologia, e mesmo assim nem a todos os neurologistas, só a galera que fazia muito nervo periférico, essas coisas. E como a gente está descobrindo nos últimos anos que a doença é muito sistêmica, né? Acomete coração, acomete rim, acomete nervo periférico, não é só uma doença exclusiva do neurologista. Então, todo mundo está se vendo diante da necessidade de ter que se familiarizar um pouco com essa doença para tê-la no rol de diagnósticos diferenciais, né? Perfeito. Então, como a gente está comentando, cada vez mais diagnóstico na cardiologia, na neurologia, sempre mantendo, e a gente, da nefrologia, vai começar a ter também contato com esses pacientes. Mais uma vez, o CEPARM, né, está à disposição para testagem genética, em parceria com a indústria que nos ajuda para fazer esses testes. A doutora Maria Isabel está aqui batalhando também, que faz muita doença genética, e a gente desenvolver no SUS esses testes, que ainda são testes não disponíveis no SUS. A gente precisa de parceria para fazer esses diagnósticos. E é fácil, coleta de saliva, faz o teste genético, um mês já está tendo resultado. E é um gene que tem 4 exons, mas os laboratórios no Brasil já fazem isso. A gente só tem que lutar realmente para ter maior disponibilidade no SUS, não só para essa doença, né? Até para as demais doenças. São centenas de doenças renais com componente genético. E, mais uma vez, a bacana na amiloidose por transretina é trazer para vocês que existe um tratamento já muito eficaz, com drogas diferentes, e que isso melhorou muito a qualidade de vida desses pacientes. Praticamente hoje não tem mais transplante hepático para essa doença, são tratados com medicação. Bem, agora a gente está aqui à disposição, se alguém quiser abrir o microfone, fazer perguntas de amiloidose em geral, de transretina, né, Priscila? Eu estou vendo aqui no chat, acho que até agora não tem nenhuma pergunta específica, Eu queria só fazer um comentário sobre a genética aí, que se a genética é tão importante atualmente, você vê que a Priscila falou, de acordo com a mutação, a apresentação é completamente diferente, né? Então, assim, a genética, ela traz a informação não só do diagnóstico, mas do prognóstico, do qual o manejo que você vai ter, e isso acontece não só para a amiloidose, a TTR, que a gente está vendo aí, mas para as outras. Então, isso que o Carlos falou também, né, de a gente ter muito paciente com diagnóstico indeterminado, eu costumo falar que não é indeterminado, é aquele diagnóstico que a gente não sabe porque a gente não faz exame Não genético. diagnosticado. Isso aí. Porque no momento que começarmos, né, até eu li uns artigos agora recentemente super interessantes, que pegaram num centro transplantador aqueles pacientes com diagnóstico de doença indeterminada e aqueles com todos os diagnósticos, assim, aquelas doenças congênitas, aquelas facutes e tal, e fizeram análise genética retrospectivamente. E aí, uma daquelas GESFs, né, que a gente fala, a GESF primária, o que que eles perceberam? Que era uma GESF genética, e aí, o que que você conclui? Que você está fazendo o procedimento desnecessário. Foi um paciente que fez plasmaférese, foi um paciente que fez Imunossupressão, rituximab. etc. É isso aí. Então, assim, um paciente que não precisava ter passado por nada disso. Por quê? Genética, você não tem que fazer isso, né? Assim, não tem produção de nenhum fator ali que você tem que tirar na plasmaférese. Então, eles questionando, a genética, ela não tem que ser mais o último degrau nosso de investigação diagnóstico. Tem uma italiana que mostrou um estudo de farmacoeconomia mostrando que a genética, passando ao terceiro, quarto degrau de diagnóstico, você poupa mais de 10 anos no paciente, Exatamente. dá em vários médicos, e mais de 3 mil euros, que se a gente multiplicar por reais, vai dar assim, sei lá, vezes 6, né? Vai dar 18 mil reais, multiplica isso pelo número que a gente tem de pacientes indeterminados, então a gente vai poupar. Só que assim, a gente tem que fazer uma força-tarefa para que o pessoal, os governantes entendam isso. Então, eu acho que todo mundo tem que se familiarizar. Isso aí, no trabalho da Priscila, ela mostrou isso mais uma vez. Mas só para finalizar, uma perguntinha, ô Carlos. Agora você não vai fazer mais, vocês vão usar a fitinha direto depois desse trabalho, não vai precisar mais fazer nenhuma dessas dosagens, né? Porque Miguel não está Não. aqui, né? Fiquem tranquilos, pessoal. Comunidade nefrológica, tranquilo. Aí, como a Priscila falou, no consultório, no ambulatório, se você
se você suspeitar que o paciente tenha, por exemplo, no caso aqui foi distúrbio de acidificação. A gente também, para ter para distúrbio de concentração, já tudo mapeado. É um outro trabalho. Está para ser defendido, já tem parte publicada. Mas vamos lá. Na acidose tubular, o paciente não lê um livro. Ele não chega assim, eu tenho uma suspeita de acidose tubular. Como é que ele vai aparecer para a gente? Nas formas distais, que são as mais comuns, são as distais. Nessa doença e em maneira geral, que é o nosso dia a dia. O paciente vai ter o quê? Ele vai ter nefrolitise de repetição, por exemplo, com cálculo de fosfato de cálcio. Ele pode ter nefrocalcinose. Ele pode ou não ter acidose metabólica. Eu diria o seguinte, a maioria dos adultos com acidose tubular distal não tem acidose metabólica sistêmica. Aí a gente tem que fazer um testezinho de estresse e tal, alguns testes funcionais para fechar o diagnóstico. Mas qual é a dica aí barata para o consultório, para o ambulatório? Você suspeitou que o paciente tem uma acidose tubular distal, Priscila aqui vem junto comigo, você deixa o paciente 12 horas em jejum e pede para ele fazer um pH. Só que não pode ser o da fita, o da fitinha, tem que ser uma fita que corte em 5,5. Por isso que o ideal seria num pH-metro. E pH-metro tem nos laboratórios, de maneira geral. Mas a fita ajuda. Qual é o ponto de corte que a gente teve? 5,5, que é o ponto de literatura também para outras acidoses tubulares. Ou seja, se você ficar em jejum de manhã cedo, coleta um xixi, e o seu pH for menor que 5,5, praticamente você já afastou a acidose tubular distal. Você não afastou a proximal, mas é bem mais raro. Tá? Você basicamente afastou. Então, essa fica uma dica. Mas se for 6, 6,5, pode ser, pode não ser. Aí tem que encaminhar para a gente fazer um protocolo aí especializado. Isso quando não tem acidose no sangue, tá, gente? Se já tiver acidose no sangue, aí é fácil. Se eu pego um doente com acidose metabólica hiperclorêmica e o pH da urina está acima de 5,5, eu já digo que tem acidose tubular. Aí lê o livro. Tá? Mas o problema é quando não tem acidose no sangue. A maioria, né, Priscila? Nossos pacientes aqui, eles não tinham. Isso é um detalhe, tá? Não é só diagnóstico, não. Esses pacientes estão tratando. A gente começa a tratar os pacientes com citrato de potássio, etc., para ter uma estabilização, para que não evoluam com acidose metabólica sistêmica e com outras complicações. Então, é muito prático isso e é barato. Não é caro fazer esse tipo de diagnóstico funcional. Então, não sei se eu te respondi, mas fica essa dica. Tá? O problema é que o pH da fita, dependendo da fita, ela pula. Por exemplo, a fita que eu trabalho, tem uma fita que eu trabalho agora que é 5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8. Então, o ponto de corte não tem. E é colorimétrico. Mas pH-metro, gente, tem em todos os laboratórios, mais ou menos, quando você pede pH para pH-metria, aí vem bonitinho. 5,35, 5,25, e aí a gente tem mais acurácia para esse diagnóstico. Deixa eu só fazer aqui a pergunta da Tânia Fontes. Por que a TTR tem preferência pela medula e por que não solicitar cadeia livre na urina? Por que a TTR tem preferência pela medula? Priscila? Por que não solicitar a proteína livre na urina? Porque ela não faz lesão glomerular, né? Tá mais do que comprovado pelo padrão laboratorial e pelos estudos que tiveram biópsia que o depósito não é preferencialmente glomerular, assim, tem mais depósito medular. E o porquê de ter essa preferência pela medula, a gente não sabe. Não se sabe por quê. Porque a AL, que é muita cadeia leve sendo filtrada, lesa muito glomérulo, que a gente dá na hematologia. Nessa por transretina, a maior parte dos depósitos do que já foi biopsiado são na medula. Deve ter algum fator ali bioquímico. Não tem a ver com peso molecular, não. Não, porque, na realidade, é até uma pergunta interessante. Quer dizer, a TTR, ela também não é pequenininha, não, é uma molécula grande. Se eu não me engano, são 55 kilodaltons. Então, assim, uma molécula tipo tamanho da albumina. Ela não filtra, assim, a passagem dela não é... Né, só que o que vai ter, ela inteira. Isso é molécula inteira. Mas como ela se dissolve em formas fibrilas, o porquê que é na medula menos no glomérulo, a gente não sabe, só que é diferente. A gente vai ver síndrome nefrótica, principalmente, na AL. Nessa aqui pode acontecer, mas na nossa realidade é muito raro ter um quadro nefrótico. A gente vai ter quadro de lesão tubular. A pergunta da colega, acho que eu entendi também, foi interessante. A questão da investigação da AL. Os próprios hematologistas nos explicam isso.
Quer dizer, de maneira geral, a gente vai pedir eletroforese, a imunoeletroforese e a cadeia leve no sangue. Na urina, só a eletroforese imune. Geralmente não se pede a pesquisa de cadeia leve. Os laboratórios que eu saiba, de maneira geral, nem fazem. Essa curácia na urina, ela não é. Porque a cadeia leve na urina, que no passado era proteinúria de Benson-Jones, né? É uma forma indireta, a acurácia no sangue. Na realidade, as 3 do sangue já tem uma acurácia de quase 100%. Você for chique, você pode pedir na urina. Mas, de maneira geral, a gente não pede. A Free Light Chain, que é aquele exame de cadeia leve livre, é no soro. Não há necessidade de pedir na urina. Isso aumentou. Não sei se vocês estão tendo na prática de vocês, gente. Depois que saiu a cadeia leve livre do soro, etc., como aumentou o diagnóstico de gamopatia monoclonal. Esse é um tema para um outro dia, Sim, tá? Mas as gamopatias monoclonais, mesmo sim, no que não seja um mieloma, um smoldering na área de hemato, pode acometer o rim. É a chamada gamopatia monoclonal de significado renal. Nesses casos, aí sim, a gente, se não fizer um diagnóstico fora de mieloma, de macroglobulinemia, porque se fizer diagnóstico fora, o hemato já sabe que vai tratar, é o clone. Mas se não tiver, aí sim precisa de biópsia renal. Mas aí é na área de gamopatia monoclonal. Para diagnosticar a transferretina, que é a nossa aqui hoje, primeiro passo eu falei, qual é o primeiro step? Afastar, Isso afastar a monoclonal. que eu E ia aí, falar também, esses pacientes já vêm parcialmente investigados, né, pra gente. Então, quando a gente consegue chegar à conclusão de que o diagnóstico é TTR, sim, eles já tiveram esse esse rastreio prévio step como anterior, exatamente, diagnóstico de exclusão. exatamente. Só mais uma dúvida agora que surgiu. Quando essa Lobato aí que investiga muito biópsia, ela viu pela imunohistoquímica, ela fez uma imunohistoquímica que era predileção também pela medula, era imunohistoquímica, não era proteômica, não, né? Não, esse Decorou as trabalho dela, fibrilas ela da não estuda. TTR. O foco dela não é biópsia só, não, Bebel. Ela estuda a nefropatia amiloide como um todo, assim. E ela conseguiu fazer um trabalho com uma série de, acho que 20 e poucos pacientes com biópsia renal. Tanto de sintomáticos, já neurologicamente ou cardiologicamente falando, quanto de assintomáticos. E esses depósitos precoces foram considerados precoces porque estavam presentes tanto em pacientes oligossintomáticos ou assintomáticos ainda. E o que ela viu foi que tinha o depósito lá e o doente tinha o diagnóstico de TTR, entendeu? O diagnóstico, o teste genético. Ela, na época que o trabalho foi feito, não tinha acesso à espectrofotometria para definir o tipo no tecido da proteína depositada ali, entendeu? A Exatamente. Renata Gervais está Só para fazendo um comentário. complementar, a Bebel, uma pergunta muito pertinente sua, só para complementar, a doutora Lobato é uma nefrologista lá de Portugal, onde a doença tem a maior prevalência no mundo, né? Lá de Sim. Portugal. E o que é interessante para entender que a TTR, a gente consegue ter o diagnóstico genético, a amiloidose AL com gamopatia monoclonal. Então, nessas amiloidoses, a gente não precisa, às vezes, da espectrometria de massa, que é o padrão imunistoquímica, para definir, porque a gente já tem um diagnóstico. O problema é nas outras amiloidoses sistêmicas, se não forem hereditárias, que tem um teste genético, por exemplo, a amiloidose por ALECT, que é uma quimioproteína de atração de leucócito, ela é adquirida, não é hereditária. Como é que faz o diagnóstico? Tem amiloide, por exemplo, no rim, mas eu só vou saber que amiloide é esse que tem no rim. Eu tenho que ter a espectrometria de massa para dizer que é por essa proteína. Então, isso é uma luta que teremos que ter no Brasil, porque a espectrometria de massa tanto no SUS ainda não é disponível, no meio privado é muito difícil espectrometria de massa. Mas isso é o que caminhou. Ou como você falou, uma imunistoquímica. Recentemente eu vi um paciente com história familiar, amiloidose, quadro nefrótico, foi biopsiado o rim e com imunistoquímica viu que era fibrinogênio. E com história familiar e fechou com teste genético. Então, amiloidose por fibrinogênio, raríssima, raríssima. Mas a nossa vantagem aqui é que quando eu tenho teste genético, eu já consigo fazer o diagnóstico para corroborar. Mas fica à vontade aí. Lá no centro é mais comum, né? Você ter o teste genético mais acessível do que a Sim, sim, espectrofotometria. sem dúvida.
Só a Renata Gervais, ó, parabéns, várias pessoas dando parabéns, obviamente. A Renata Gervais aqui fez um comentário. A glicosaminoglicana presente na medula interfere na estabilidade da TTR, por isso do local preferencial. Isso não é uma peculiaridade da TTR, sim de todas as amiloidoses, talvez. Ótimo. Obrigado, Renata, que está no... A Renata também trabalha conosco no centro, no nefrologista, Sim, e já está há vários anos no centro de amiloidose. sim. Isso aí. Renata, Moisés, todos eles, né? Moisés, exatamente. Estamos juntos, estamos fortes na nefrologia aqui no Brasil agora, junto com essa doença. Tá? Gente, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Vou agradecer a vocês, passar para o nosso vice-presidente. Hoje o nosso presidente não está presente, porque ele está numa reunião no CREMERGE sobre A LME. Eita, LME Digital, pediu 1000 desculpas, mas ele com certeza vai ligar para vocês aí depois para agradecer. E aí alguém de nós tinha que estar lá, então ele foi nos representando. E aí, Conrado, finaliza aí a sessão. Obrigada a todos. Gente, eu queria parabenizar de novo o trabalho de vocês dois, o trabalho da Priscila, né, que foi realmente assim, a gente viu, né, como que foi trabalhoso fazer isso, né, envolve bancada, envolve um cuidado grande com o paciente, né, tanto que o centro, pelo que eu entendi, tinha muitos pacientes que eram do interior e que não puderam ser incluídos pelo trabalho realmente que dá, né, esse protocolo, né, que realmente é muito trabalhoso. Então, assim, e uma linha de pesquisa aí que certamente vai caminhar para o futuro e vai trazer muito fruto para a nossa nefrologia aqui do Rio de Janeiro. Realmente é um orgulho ter vocês podendo fazer esse tipo de trabalho aqui. E a sociedade fica muito, muito orgulhosa mesmo, né, de vocês. Gente, então, mais algum comentário, alguma coisa? Vamos encerrar, então. Obrigado a Obrigada, Will. todos. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.